A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro aos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Nós terminamos São Marcos e iniciamos o Evangelho de São Mateus com o discurso que nós já refletimos, o início, sobre o Sermão da Montanha, mas nós vamos continuar. Hoje retomamos aqui o capítulo 10, estamos mais na frente um pouco, porque nós temos uma festa litúrgica em honra do apóstolo Barnabé. O nome dele era José. Os apóstolos chamavam de Barnabé por causa do sentido, do significado. Filho da consolação. Ele era da ilha de Chipre. E também a mudança de nome na Bíblia, e até a gente herdou isso nas congregações religiosas, é para significar que a pessoa, ela renuncia aos seus afazeres e à sua família, aos seus bens, para uma vocação especial, que é justamente o compromisso de anunciar o reino de Deus. A gente tem aqui, nesse capítulo 10, o sermão, já é o segundo sermão que Jesus faz, né, no Evangelho de São Mateus, chamado Discurso para a Missão. E ele escolhe os 12 apóstolos, né, e depois ele dá as instruções, como é que devem atuar. E uma das exigências que Jesus faz é justamente o desapego. Jesus desperta os apóstolos para uma missão grande, né? Uma missão de cunho universal. O verdadeiro discípulo, ele se alegra com a escolha e ele está indicado para falar das coisas do reino de Deus aos outros com muito entusiasmo. E justamente ele não se deixa corromper pelas tentações, principalmente da riqueza e do poder. Eu fiquei pensando nessa
frase aqui do Evangelho, quando Jesus diz assim: de graça recebestes, de graça deveis dar. Aí às vezes a gente pensa que isso seria só para quem é religioso, que faz voto de pobreza, ou para quem está vivendo uma vida consagrada a Deus, né, numa missão específica. Não, isso aqui é para todo cristão. Aliás, a gente viu aqui nos Atos dos Apóstolos que os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez, não é? Na vivência da igreja, nos Atos dos Apóstolos, quando eles foram para Antioquia. Paulo e Barnabé, foi ali que eles foram chamados de cristãos. Esse nome cristão, Santo Agostinho diz que vem de Cristo. Então todo mundo que segue a Cristo é cristão. E todo cristão está empenhado no serviço generoso e são para o mundo, né? Eles são instrumentos de paz e de fraternidade e devem promover entre a sociedade uma boa convivência social. Aí eu fiquei me lembrando, sabe de quem? Dos nossos representantes na política, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, dos deputados federais para o Senado. Então já pensou? E antigamente ninguém ganhava não. Era um serviço gratuito. Aí inventaram de botar um saláriozinho e foi crescendo. Menino, hoje em dia está um caso sério. Bilhões dos nossos impostos, que em vez de estarem destinados para a promoção, né, para o desenvolvimento, a fim de criar trabalho para as pessoas e prosperidade, né, e progredir e produzir, a fim de que a sociedade não venha passar desigualdade social. Aí hoje em dia é um posto altamente rentável de enriquecimento e muitas vezes até ilícito, porque tem as benesses, tem os esquemas, aquelas propostas de dar um dinheiro para a pessoa gastar, as emendas, não é? As emendas, tem os cargos e fica uma despesa grandiosíssima. O nosso estado do Rio Grande do Norte está inchado com tanta despesa de pessoal. E é porque existe lei para que essas despesas não passem daquelas outras que são para educação, para saúde, né? Para as casas, para construir as casas, para a agricultura. Então veja como a coisa está longe do evangelho que nós estamos ouvindo. Então aqui está uma palavra que mexe não só com quem é religioso, que também não pode estar ganhando além daquilo que é a sua manutenção, né? Jesus Cristo disse que nós vamos ganhar sem precisar ter ganância nem lucro das coisas. O importante é você anunciar a boa nova da libertação. Então eu queria trazer aqui para a nossa reflexão esse exemplo dos primeiros cristãos. São Barnabé era rico e o que foi que ele fez? A primeira coisa, ele entregou aos apóstolos o que possuía e foi companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. Portanto, testemunhou sua fé e ele agora está nos convidando a fazer a mesma coisa, que nós nos desapeguemos. Essa é a proposta do evangelho de hoje, pela instrução que Jesus dá para todo e qualquer cristão. Então nós temos que ficar atentos a isso. Oremos. Ó Deus, que mandaste separar São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações,
concedei que o Evangelho de Cristo, que ele anunciou com tanta firmeza, seja pregado fielmente por palavras e obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 13. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.